A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2022. Estamos estudando o livro de Apocalipse, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão todas as nossas próximas pré-aulas. E não esqueçam de deixar o seu like, certo? Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e depois já iniciamos a nossa lição. Lição 2, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versos 3, 4, 5 e 6, dizem assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O livro de Apocalipse começa com uma visão de Cristo glorificado, ao mesmo tempo que conforta João, mostra a importância do papel da igreja neste mundo. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimentos vividos sob o Império Romano. Hoje, nós também precisamos buscar em sua mensagem edificação, força e esperança, lembrando que nossa realização e esperança estão em Cristo, que muito breve voltará para buscar a sua igreja. O primeiro verso do capítulo 1 de Apocalipse responde detalhadamente sobre a autoria e destino do livro, que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse texto começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Fala-nos que Jesus Cristo é o centro do livro. Diz mais, a qual Deus lhe deu. Fala da origem divina, para mostrar aos seus servos. Trata do destino do livro, as coisas que brevemente devem acontecer, caráter profético do livro. E pelo seu anjo as enviou, mensageiro divino, e as notificou a João, seu servo, o escritor humano do livro. Observe que o apóstolo João está na ponta final da revelação. Deste fato, podemos tirar a lição de que não cabe orgulho e vaidade quando se entende que o verdadeiro autor é o nosso Senhor Jesus. Sem ele, não podemos fazer absolutamente nada, como afirma João 15,5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É interessante que no próprio livro do Apocalipse, o nome de João aparece 5 vezes. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, confirma a autoria do livro a João e atesta que ele escreveu no final do reinado do imperador Domiciano, que governou o Império Romano no período de 81 a 96 d.C. Logo, fica claro que João realmente é o autor humano do livro, mas a inspiração é divina e celestial. Além disso, é importante lembrar que a Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. Não é um livro de autoajuda. É o único livro no mundo cujo autor sempre está presente toda vez que se lê. Ela é o manual prático de bem-aventurança e vida plena, pois encontramos logo no início do Apocalipse 3 bem-aventuranças. A primeira,
Bem-aventurado aquele que lê. A segunda, e os que ouvem as palavras desta profecia. Terceira, e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse 1:3. Essa passagem deixa claro que não basta memorizar textos e ser um bom ouvinte. É preciso obedecer a palavra de Deus para desfrutar realmente as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. O Russell Champlin diz que o termo bem-aventurado expressa o estado de bem-estar que é resultado da retidão espiritual. É importante lembrar também que quando Daniel recebe de Deus as revelações concernentes ao futuro de Israel e do mundo, Deus disse a ele: "E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Daniel 12:4. 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus diz para a sua igreja o seguinte: "Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora." 1 João 2:18. O escritor aos Hebreus afirma que falta apenas um poucochinho de tempo para a volta de Cristo, como diz: "Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará." Hebreus 10:37. No Apocalipse, somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. Apocalipse 1:3, parte B. A pergunta que nos vem agora à mente é: se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que diremos agora, há mais de 2000 anos? É interessante que enquanto Daniel fecha o livro, João vê Jesus abrindo o livro. O aviso, é claro, é tempo de arrependimento e consagração a Deus. Em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo para com a sua igreja, trazendo admoestações e mostrando qual é a verdadeira identidade e posição do seu corpo, enquanto não chega a hora do arrebatamento. Veja que o amor de Cristo por sua igreja é tão grande que o apóstolo Paulo, ao admoestar a igreja de Éfeso, exorta que o marido ame a esposa, tendo como padrão, como Cristo amou a igreja. Segundo Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: "Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela." É possível perceber essa relação de Cristo com a igreja já no início do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 1:4, João traz uma saudação do Deus Trino às 7 igrejas da Ásia. E diz assim: "João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono." Pai, Filho e Espírito Santo dão à igreja graça e paz. Essa graça e essa paz são 2 elementos fundamentais e insubstituíveis para a vida da igreja. A menção à Trindade, falando com as 7 igrejas, demonstra a total atenção e apoio de Deus ao seu povo. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. Jesus manda que João escreva num livro a mensagem apocalíptica e envie a essas 7 igrejas, conforme Apocalipse 1:11. Isso denota a importância que tem a igreja na presente dispensação, que tem o dever de conhecer o livro do Apocalipse, e não só isso, ela tem a responsabilidade para propagar esta mensagem para o mundo perdido. Para entendermos sobre a localidade dessa igreja, algo de muita importância, o dicionário Wycliffe vai dizer que no Novo Testamento, Ásia geralmente se refere à província romana criada em 129 a.C. Neste tempo, a Ásia incluía os países da Mísia, Lídia, Cária e a maior parte da Frígia, além de várias ilhas e cidades costeiras. Inicialmente, a capital era Pérgamo. Porém, mais tarde, a sede do governo foi transferida para Éfeso. E é interessante esta cidade, porque muitos judeus da Ásia estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 9.
E provavelmente por causa de um fluxo de uma cidade para outra, o avivamento foi levado para a cidade de Éfeso e as outras cidades das 7 igrejas. É interessante que na segunda viagem de Paulo, o Espírito de Deus impede ele de entrar ali para pregar, conforme Atos, capítulo 16, verso 6. Entretanto, na terceira viagem, o seu ministério havia se estendido de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus, conforme Atos, capítulo 19, verso 10, que diz: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Continuando, em Apocalipse capítulo 1, verso 6, o texto vai falar sobre reis e sacerdotes, como diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Na verdade, o propósito divino com Israel, primeiramente, era que, após sua libertação do Egito, seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa, separada de toda idolatria e pecado, e que fosse luz para as nações, conforme Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, que diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas Israel não cumpriu esta missão, e essa missão passou-se então sob responsabilidade da igreja, após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, sua ascensão e a descida do Espírito Santo. A partir daí, a igreja é identificada com os termos de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse reino sacerdotal é constituído agora de judeus e gentios salvos, conforme Efésios capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo de número 20. Quando somos chamados de reis e sacerdotes, aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ainda diz mais o texto de João capítulo 20, versículo 22 e 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Observe que nesse versículo apresenta a autoridade que Deus deu à igreja. Além disso, se lermos Marcos capítulo 16 e verso 17, o texto vai dizer: e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Lucas 10,19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sendo assim, a igreja deve dar continuidade na obra que Cristo iniciou, conforme 1 João 3,8, que nos vai dizer: quem praticar o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A continuação da obra de Cristo é essa, e está nas mãos da igreja desfazer as obras do diabo. Stanley Horton diz: por sua graça, através da fé, entramos neste sacerdócio real e temos acesso ao Santo dos Santos na presença de Deus.
Como Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 vai afirmar: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esta é a posição da igreja neste momento, esta posição de autoridade, de livre acesso, de chegar até a presença de Deus, como a gente vai continuar percebendo no capítulo 2 e versículo de número 10 a 13 do livro de 2 Timóteo, que vai dizer assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Esse texto vai nos ensinar, vai nos orientar que estamos com ele e esta posição que ele nos colocou nos faz desfrutar da sua essência, da sua natureza e da sua verdade. Ainda em Apocalipse capítulo 1, verso 12, vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. É interessante que o ouro é metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Cristo, que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do Evangelho. Em seu ministério terreno, Jesus afirmou ser a luz do mundo, segundo João capítulo 8, verso 12, e deu à igreja essa missão de ser luz, como diz o texto, para o mundo que está diante de uma potestade que direciona, como diz João, 1 João capítulo 5, versículo 19, para o mundo que jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, como diz o texto, e que vive um verdadeiro apagão moral e espiritual em trevas. A luz deve resplandecer nas trevas, e as trevas não compreendem a ele, conforme João capítulo 1, verso 5. Sendo assim, devemos cumprir nossa tarefa de ser luz, como Jesus disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Diante disso, a igreja não pode se esconder ou omitir e deixar a sua missão como luz de guiar a humanidade a Cristo. Voltando à ilha de Patmos, João tem uma visão desse Deus triuno e, em destaque, Cristo glorificado. Esta visão deve ter sido um grande consolo para o apóstolo neste tempo de exílio. Devemos também manter os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Perseverar independente das adversidades, esta é a missão da igreja. Voltando sobre a Trindade, no livro do Gênesis, que mostra o início de todas as coisas, encontramos os vilumbres da Trindade, em expressões como: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis 3:22. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro, Gênesis 11:7. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4, vemos a Trindade envolvida na revelação à igreja. Primeiro, o Pai. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Apocalipse 1:4. Apontamos isso para quê? Para Deus, que nos refere à eternidade. O segundo, o Espírito Santo, como diz: e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, fala-nos da perfeição e plena manifestação e operação do Espírito Santo, conforme Isaías capítulo 11, verso 2. Terceiro, Jesus Cristo, fiel testemunha,
fala-nos do Senhor como profeta, como primogênito dos mortos, e isso aponta para a sua morte e ressurreição, tornando-o sacerdote de nossa salvação, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. É interessante a explicação do escritor Mayapirma acerca da Trindade. Ele diz que é verdade que a Trindade não aparece no Novo Testamento, já que é uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber ele este nome. E a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Ou seja, assim como o planeta Júpiter recebeu este nome depois que já existia a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo já estava presente em toda a Bíblia antes de ser denominada de Trindade. Se lermos Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz: "E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro." Apocalipse 1, 13. Agora iremos falar sobre essa expressão, Filho do Homem, que tem vários significados ao longo da Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, fala do homem de uma forma geral, segundo Salmo 8,4. Fala do Messias prometido, Daniel 7, do 13 e 14. Já no Novo Testamento, essa expressão ocorre 84 vezes, todas relacionadas à pessoa de Cristo, que fala da perfeita humanidade do Senhor e que ele se tornou, então, a partir disso, um título messiânico. O título aponta para seu sofrimento e morte, seu ministério terreno e sua volta gloriosa. Jesus já havia também se identificado como Filho do Homem, assim quando ele esteve diante do Sinédrio, e por causa disso procuravam matá-lo, segundo Mateus capítulo 26, verso 64. Disse-lhe Jesus: "Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis sem breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre ele, sobre as nuvens do céu." Mateus 26, 64. E diz mais o texto: "Mas agora João via um Jesus triunfante, que haveria de descer das nuvens para receber domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem", de acordo com Daniel 7,14, que afirma: "E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio e o seu domínio eterno, que não passará, o seu reino, o único que não será destruído." Na visão de João, vemos as características de Cristo, que diz: "vestido até os pés de um vestido comprido", Apocalipse 1,3, e isso fala-nos do sacerdócio de Cristo. Além disso, a Bíblia vai dizer: "cingido pelo peito com um cinto de ouro", aponta para a justiça de Cristo. Sua cabeça eram brancos cabelos como a lã branca, como a neve, Apocalipse 1,14, mostra sua honra e eternidade. Seus olhos como chamas de fogo, fala de sua onisciência. Ele é aquele que conhece e esquadrinha o coração do homem. Seus pés semelhantes a latão reluzente. Isso aponta para a sua onipotência, seu poder de subjugar os seus inimigos. Sua voz era como voz de muitas águas, fala da autoridade e poder da sua palavra. Diante disso, precisamos estar atentos à mensagem de Cristo à sua igreja, que se apresenta como Deus uno e trino, além de revelar o que somos para Ele e o que Ele fez por nós, a fim de estarmos preparados neste tempo do fim. Portanto, Jesus glorificado fortalece e glorifica a sua igreja para que também possa fazer a diferença e estar pronta para o grande dia do arrebatamento. Ficamos juntos com a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.